E aí, turminha, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos ao canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui estamos postando as aulas de nutrição de não ruminantes, ACOPA e formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Sejam todos bem-vindos. Se ainda não fez inscrição nesse canal, o que você está esperando? Faz inscrição aí para você receber os nossos vídeos e também dar um apoio para o nosso trabalho. Desde já eu agradeço aí aos estudantes das disciplinas, demais interessados, meu muito obrigado, tá? Hoje o nosso assunto está dentro da disciplina de ACOPA, Análise e Controle de Qualidade dos Alimentos para Animais. É um assunto muito importante, tá ok? Se refere à determinação da granulometria, ok? A microscopia de rações, bem como análises macroscópicas organoléticas, utilizando como exemplo a recepção do milho, o qual é muito importante para a fábrica de ração, ok? Milho é o ingrediente que mais se recebe na fábrica de ração e a gente tem que dar uma importância muito grande a todo esse processo, ok? Bom, lembrando que nós vamos dividir essa aula, então, em duas partes para não fazermos vídeos demasiadamente longos. Embora aqui a gente está tentando ao máximo, né, ser direto, ser claro, tá? Mas é óbvio que vários conceitos exigem uma explicação, tá, mais aprofundada para maior entendimento. Bom, vamos começar então compartilhando aqui a nossa tela, ok? Está aqui. Eu sou o professor Luiz Carlos Machado, trabalho no IFMG Campus Bambuí. Quais são as perguntas que a gente vai responder nessa aula? Ou seja, nós vamos basear a nossa exposição, o nosso bate-papo, baseado em quê? Bom, qual a importância de se estudar a granulometria da ração, mas também como se determina e para que eu vou fazer, onde que eu vou utilizar o valor de granulometria. Isso é muito importante, a granulometria hoje, gente, está dentro da nutrição de precisão. Nós precisamos trabalhar com o tamanho de partícula adequado para cada espécie animal. Esse tamanho de partícula vai variar. Quando você trabalha com o tamanho de partícula adequado, você melhora o desempenho animal. O processo de nutrição animal não é somente o nível dos nutrientes, ele tem a ver com vários outros fatores, dentre eles o tamanho da partícula, ok? Bom, vamos falar também como é feita a classificação do milho no momento da sua chegada, muito importante, ok? Isso aqui tem um aspecto prático muito forte. Qual a aplicação prática dos métodos de microscopia de ração e o que precisamos para implantar a técnica da microscopia de ração em uma fábrica de ração, por exemplo. Ok? A microscopia de ração também pode ter uma importância muito grande no controle de qualidade de recebimento de matérias-primas. Você tentar encontrar, por exemplo, contaminantes, ou até mesmo você querer descobrir o que tem dentro de uma ração do concorrente, por exemplo, né? Bom, eu vou chamar a atenção que para essas aulas a gente se baseia muito no livro do Buttolo, tá aqui, ó, meu livro do Buttolo, uma raridade, tá, gente? Demorou para me comprar esse livro, porque ele ficou muito tempo fora do mercado, depois o Colégio Brasileiro de Nutrição Animal fez mais alguns exemplares e eu pude comprar. Se você quer trabalhar com essa área de qualidade de ingredientes, controle de qualidade, essa aqui é uma boa literatura para estar consultando, tá? O livro do professor Buttolo, ok? Então tá aqui, você consegue comprar pelo Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, só procurar aí, parece que custa R$100, tá? Bom, vamos começar então nesse vídeo aqui que nós estamos gravando, primeira parte, nós vamos falar da granulometria, bem como do cálculo da granulometria, né? O que é granulometria? É a aferição, é a medida do tamanho das partículas, o tamanho médio daquelas partículas daquele alimento que nós estamos falando. Bom, isso vai ser muito importante para me dar uma referência para me saber se as partículas estão muito grandes, muito pequenas, ok? E é óbvio que eu vou poder regular a minha peneira do meu triturador, do meu moinho na fábrica, a partir dessa análise granulométrica. É óbvio que isso aqui tem uma aplicação muito prática na fábrica de ração em termos de moagem de ingredientes, principalmente milho,
ok? Em que isso vai influenciar? Vai influenciar no desempenho e na saúde do animal. Vocês vão ver que para suínos, por exemplo, se eu trabalhar com uma granulometria muito baixa, eu posso favorecer problemas estomacais, ok? E nós vamos fazer essa contagem através de um equipamento, tá? É um equipamento vibratório, onde nós vamos colocar a ração aqui, ele vai ficar vibrando por um determinado tempo e separar as frações através de peneiras. Eu vou verificar quanto ficou em cada peneira e utilizar-me de equações para poder calcular o diâmetro geométrico médio, conforme a gente vai ver daqui a pouco, ok? Bom, antes então de mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo, eu quero somente falar um pouco sobre a moagem de ingredientes, que isso aqui é muito importante. Nós trabalhamos na fábrica de ração com moinhos, normalmente moinho de martelos. Aliás, hoje é um comércio muito forte de peças de reposição para moinhos, ok? A gente há uns anos atrás esteve lá na feira em São Paulo, na Fenagra, tá? Conhecemos bastante lá, novidades do setor da alimentação animal, e eu fiquei bastante surpreso com a quantidade, tá, de empresas vendendo peças de reposição para equipamentos da fábrica de ração, dentre elas moinho, tá? Bom, primeira informação, o tamanho da partícula na moagem depende principalmente do crivo da peneira. O que é o crivo, gente? É o buraquinho da peneira, ok? Se você coloca uma peneira mais fina, é óbvio que o moinho tende a trabalhar mais e reduzir mais o tamanho da partícula. Porém, tá? Conforme eu coloquei aqui abaixo de 400 micrômetros, ok? É muito penoso você moer, ou seja, você gasta uma quantidade de energia muito elevada. Então, de uma maneira geral, quanto mais fino, mais energia eu vou gastar para moagem, enquanto mais grosso, menos energia. É óbvio que eu tenho que trabalhar sempre com um valor ideal para o animal, tá? Bom, outra informação importante aqui. A ave não agradece partícula pequena, ou seja, ela não é beneficiada quando nós temos partícula muito pequena. A digestibilidade praticamente é a mesma e o trânsito intestinal é até mais lento, né? E elas acabam comendo menos ainda, tá? Então, assim, não precisa de pensar em partículas muito finas para aves, ok? Talvez a granulometria das partículas, principalmente partículas do milho, que a gente moe na fábrica de ração, vai ser um pouquinho mais grossa que suínos, por exemplo, ok? Bom, então, de uma maneira geral, nós temos esse esquema aqui que é muito importante. Vejam bem, aqui nós temos aqui nessa seta a granulometria, de uma granulometria mais fina e uma granulometria mais grossa, tá? De uma maneira geral, quando eu tenho uma granulometria mais fina, ok? Eu proporciono melhor digestibilidade. É óbvio que aqui nós não estamos falando de uma granulometria fina demais, porque aí não é bom também, tá? De uma maneira geral também, quando a partícula é muito grossa, eu tenho maior facilidade de fabricação, ok? Ou seja, eu gasto menos energia a nível de fábrica de ração. Mas eu tenho alguns prejuízos. Quando eu trabalho com uma partícula fina demais, eu gasto muita eletricidade. Eu tenho problemas estomacais, principalmente em ruminantes. Eu diminuo o pH estomacal do suíno, que favorece úlcera, ok? Então, eu tenho que ver muito bem o quanto fino é essas partículas. Assim também, quando eu tenho partículas muito grossas, eu tenho seleção de partículas pelas aves, que a ave tem um equipamento muito bom para selecionar partículas, que é o bico, ok? E eu prejudico também o desempenho e digestibilidade. Ou seja, a partícula está muito grande e algumas partículas aí não vão ser quebradas de maneira eficiente no trato gastrointestinal, então a digestibilidade tende a ser prejudicada. Além também, é claro, de poder aumentar um pouco a taxa de passagem. Bom, em resumo, deve haver um tamanho de partícula ideal para me poder trabalhar a nível de fábrica de ração para estes e outros animais. Eu vou pesquisar qual que é o tamanho aqui que eu tenho um equilíbrio nisso aqui, ok? Bom, qual que vai ser então o procedimento para me trabalhar a granulometria? Vejam bem,
eu vou coletar 500 gramas de amostra, vou secar por 24 horas em estufa. Essa secagem é necessária para que eu não tenha agregação de partículas em função da umidade, ok? Porque dependendo da umidade da ração, as partículas podem ficar agregadas e não passarem nas peneiras. Eu vou pesar 200 gramas dessa amostra seca e colocar no conjunto de peneiras, ok? Deixar em aparelho específico sob vibração por 10 minutos. Eu vou usar as peneiras, tá? USB-S de números 5, 10, 16, 30, 50 e 100 mesh, ok? Nós estamos falando de mesh, que é aberturas por polegadas quadradas, ok? Então aqui, por exemplo, a peneira 5 é muito mais grossa, a peneira 100 é muito mais fininha, ok? E eu vou verificar a quantidade de cada parcela retida, né? Só falando um pouco mais do equipamento, olha aqui, esse equipamento aqui que a gente utiliza. Aqui eu peguei, tá, no Mercado Livre, R$ 6.597 para nós, né, professores, estudantes. Quem está fora do mercado pode achar um valor muito alto, mas equipamento é isso mesmo. Isso para uma fábrica de ração que quer implantar essa técnica é bicharia, né? Pouco valor. Bom, para análise de granulometria é necessário um agitador magnético em peneiras, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Bom, para me fazer o cálculo, então, que a gente vai mostrar daqui a pouco no quadro, porque é uma coisa de certa forma complexa, ok? E a gente vai detalhar mais, mas eu vou poder construir uma tabela conforme o método sugerido. Aqui nós vamos fazer, né, essa metodologia, né, nós vamos aplicá-la conforme o método já estabelecido para isso. Então, nós vamos pegar essas peneiras, a BNT, tá, ok? A 5, a 10, a 16, a 30, a 50, que tem os furos nessa abertura aqui, ó, os milímetros cada furo. Vejam vocês que a peneira número 5 tem um furo muito grande, o crivo muito grande, né? E a gente vai ver o peso retido em cada uma após passar pelo aquele aparelho que eu acabei de mostrar para vocês. A gente pega esse aparelho, deixa vibrando durante um tempo, depois nós vamos pesar cada uma dessas frações aqui, ok? E é óbvio que a somatória do peso tem que dar aquele peso inicial que você tinha. Se não deu, tem alguma coisa errada, ok? Eu vou verificar a porcentagem de cada fração retida. Olha aqui, ó. No caso, se é 200 para 100, é 2 vezes, então é óbvio que aqui vai ser a metade do valor que eu tinha anteriormente. Em porcentagem, 5 é 2,5%, ok? Eu pego essa porcentagem, multiplico pelo fator K. Luiz, da onde que surgiu esse tal fator K? Esse fator K veio do pesquisador que desenvolveu esse método, entendeu? Ele chamou, ele deu um número maior para partículas mais grossas e um número menor para partículas mais finas, para trabalhar tudo isso de maneira matemática, entendeu? Então, esse fator K veio daí. Para as partículas mais grossas, eu trabalho com valor de 6. Para as partículas mais finas, eu reduzo bastante esse valor, chegando até a fração de fundo, o número 0. Fundo é o que sobra, o que passou em todas as peneiras, ficou lá no fundo do aparelho, que é a primeira, né? Eu dou o valor de 0, ou seja, partículas muito, muito finas, ok? Vou pegar esse valor aqui, ó, dessa porcentagem, multiplicar pelo fator, e tenho aqui o produto, né, do fator K vezes a porcentagem. Então, nós temos aqui 2,5 vezes 6, 15. 9,5 vezes 5, 47. Ao final, eu vou somar tudo isso aqui, ó, e chegar a um somatório aqui. E é óbvio que agora eu vou trabalhar analisando cada um dos resultados que eu encontrei aqui, ok? Pessoal, então, interpretando tudo isso, né, que a gente propôs, nós podemos criar 3 índices diferentes, né? Três formas de analisar. O índice de uniformidade, que indica a proporção relativa entre partículas grossas, maior que 2 milímetros, partículas médias, entre 0,6 e 2 milímetros, e partículas finas, menor que 0,6 milímetros. Né? Ou podemos criar um módulo de finura, trabalhar com o módulo de finura, que vai assumir valores de 0 a 6. Entenderam? Ou, mais interessante, trabalhar com diâmetro geométrico médio, que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, no índice de uniformidade, que é o primeiro, eu vou simplesmente pegar a quantidade dessas frações, aqui no exemplo, as 2 primeiras frações, tá? E vou dividir por 10.
Ou seja, eu tenho 12%. Aqui é claro que eu poderia somente somar aqui, eu já chegava nos 12%. Ou seja, a interpretação disso, eu tenho 12% de partículas consideradas grossas, 58% de partículas consideradas médias e 30% de partículas consideradas finas. É óbvio que aqui eu posso ter um equilíbrio entre isso aí, onde a maior parte tem que ser, obviamente, de partículas de fração média, ok? Lembrando que aqui, ó, se você vir aqui, você já vai ver que existem linhas aqui separando as partículas grossas das partículas médias das partículas finas, ok? Bom, o módulo de finura, o que vai ser o módulo de finura? Vai ser aquele somatório de tudo dividido por 100, entendeu? Então, aqui, ó, é o somatório que deu 305, dividido aí por 100, que dá 3,05, ok? Quanto mais alto for isso, mais grossas tendem a ser as minhas partículas. E quanto mais baixo, mais finas tendem a ser minhas partículas. Deve haver um módulo de finura ideal para cada espécie. Bom, mais interessante ainda é o diâmetro geométrico médio, ok? Que vai utilizar a equação de Henderson e Perry, de 1955, ok? Para calcular o diâmetro geométrico médio, que vai ser dado em micrômetros, ok? Por exemplo, se eu pego aqui, ó, a fórmula 104,14 vezes 2 elevado ao módulo de finura, aqui a sua variável é o módulo de finura que você tirou desse valor aqui de cima, né? Você pegou aqui o valor anterior de 305, dividiu por 100, chegou no módulo de finura. Esse módulo de finura você utiliza nessa equação, 2 elevado a 3,05, você tem o diâmetro geométrico médio. E esse valor é muito importante, como a gente vai explicar daqui a pouco, ok? Pessoal, nós vamos fazer outro exercício, ok? De cálculo de granulometria. Eu acho melhor a gente gravar outro vídeo explicando esse cálculo de granulometria, porque senão esse vídeo aqui vai ficar demasiadamente longo, ok? Então a gente vai estar indicando aí o vídeo de cálculo de granulometria, ok? Bom, depois disso tudo, o que eu vou aplicar então na prática, na fábrica de ração? Tá? Eu tenho esses valores, mas o que isso vai me mostrar de interessante? Bom, diâmetro geométrico para suínos, de 450 a 600, é uma partícula mais fina. Eu vou trabalhar para que a minha ração final tenha esse diâmetro geométrico médio. Eu posso aplicar isso no meu controle de qualidade. E é claro que a equipe da qualidade pode coletar uma amostra de ração pronta, aplicar toda essa metodologia que eu falei, para ver se o valor está aqui dentro. Ah, deu um valor maior, deu 700. Então, vamos lá e vamos regular o moinho do milho, para regular, para baixar esse valor. Porque com esses valores aqui, ó, eu consigo um desempenho melhor para suínos, ok? Veja aqui, por exemplo, olha que interessante. Se eu passo de diâmetro geométrico de 1000, que está muito grosso, partículas muito grossas, para 500, ok? Eu tenho uma economia de 27 quilos de ração por suíno terminado, ou seja, durante a vida desse suíno, eu economizo 27 quilos de ração, o que é considerável, né, gente? Agora, para aves, igual a gente trabalha aqui, ó, vamos trabalhar com o DGM para aves com 850 a 1050, porque a aves prefere a partícula mais grossa. Se por acaso eu tenho um DGM de 500, ok? Eu estou gastando muita energia no meu moinho, ok? Então, vamos regular o meu moinho de milho, por exemplo, ok? Para a gente poder trabalhar com a granulometria maior. Então, é óbvio que isso tem uma aplicação prática muito forte, ok? Bom, aqui um programa, uma vez, com um estudante nosso da zootecnia, achou e me apresentou, eu achei muito legal, que é o GranoCalc, lá da Embrapa, que pode ser adquirido através desse site. É óbvio que esse programa não substitui os equipamentos, você tem que ter os equipamentos para você fazer isso, mas ele facilita a sua metodologia de cálculo, além de te dar também relatórios interessantes, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, então aqui nós temos o relatório muito interessante, tá? Que o programa me dá. Ele me mostra aqui a proporção, né? O gráfico das partículas. É óbvio que isso aqui é muito interessante.
a maior parte das partículas tem que ser médias, ok? Isso é muito interessante, eu não posso ter partículas finas demais e posso ter uma quantidade muito grande de partículas grossas. Esse gráfico está me mostrando exatamente uma boa distribuição. Bom, me mostra aqui o diâmetro geométrico médio, 585 micrômetros, e me dá, é claro, voltando aqui, uma expectativa para suínos e aves. Então, aqui, por exemplo, os 585 que eu encontrei de diâmetro geométrico médio estão dentro do valor mínimo e valor máximo para suínos. Então, essa granulometria está ótima para suínos. Agora, para aves, essa granulometria estaria muito pequena, porque para aves a gente procura trabalhar de 850 a 1050, está abaixo do recomendado para aves. Então, é óbvio que eu poderia regular esse moinho, tá? Para aves. Bom, pessoal, essa primeira parte a gente vai ficar aqui. A gente introduziu esses métodos, a gente falou da granulometria e a gente vai postar aqui no canal também um exercício prático a respeito de granulometria, ok? Para fazer um vídeo somente com esse exercício, para ficar mais claro para vocês. Ok? Na segunda parte, então, a gente vai falar da microscopia de rações, bem como da recepção dos milhos, exemplificando aí a análise macroscópica dos ingredientes. Ok? Muito obrigado e até mais.